Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast, o seu podcast da família, que visa justamente ajudar a desenvolver as crianças. E eu estou aqui mais uma vez com a Dona Lili, não é não, Dona Lili? Está sendo um prazer, né, mais uma vez, estar aqui junto da doutora Karina. E vamos hoje desenvolver um tema bem interessante. E assim, toda conversa que a gente tem para puxar um assunto, para construir essa criança, a gente pensa no quão é importante começar desde o início. E o que é que a gente pensou dessa vez em conversar com o público, Dona Lili? Sobre o impacto, né, da relação conjugal no desenvolvimento humano, de uma forma em geral, né? Então, vem desde a concepção e a gente vai dançar aí, né, com a ajuda aqui da nossa convidada de hoje. A doutora Janaína, a gente não é nem besta, né, Dona Lili? A gente trouxe logo uma psicóloga aqui para realmente incrementar a nossa discussão, porque, de fato, onde é que começa o desenvolvimento da criança? No relacionamento do casal. Então, nosso podcast vai iniciar falando sobre esse impacto realmente nessa relação conjugal. E a dona Janaína vai se apresentar, doutora, né? Aí, ó, doutora, a nossa doutora psicóloga vai falar que ela trabalha com casais. E assim, muito interessante, muito lindo o trabalho dela. E a gente sabe que, de fato, é o pai e a mãe que vai desenvolver essa criança da melhor forma possível. O relacionamento entre o pai e a mãe é que vai dar referências para esse outro ser humano que vai se desenvolver, né? Eu já trabalho com casais há 10 anos, né? Já tenho no consultório há mais de 10 anos, mas com casais eu tenho essa missão há 10 anos. E eu sempre coloco, né? Todo casamento tem jeito. Basta que cada um esteja disposto a pagar o preço. Se realmente a relação, a família é importante, avalie quanto que você está disposto a pagar para que você resgate o seu casamento, né? Porque o impacto não é só na sua vida, né? Muitas pessoas falam isso, né? Ah, mas as crianças vão crescer, vão embora, e aí eu vou ficar com esse marido imprestável aqui do lado, né? Não é bem assim, né? Então, as crianças, elas precisam dessa relação. E aí, isso vai começar muito antes até do casal engravidar, né? Muito antes até da criança ser concebida, né? Como essa relação, ela se deu início. Baseado em quê? Quer dizer, será que esse casal sabe para que existe o casamento, né? O casamento existe para acolher os filhos. E a gente vê hoje um mundo extremamente egoísta, que já entra no casamento com a ideia do controle de natalidade, né? Então a gente já começa errado, né? A vivência dessa vocação, desse sacramento, que é tão importante para a humanidade, né? A célula inicial da sociedade é a família. Então a gente já começa a coisa errada desde aí. E aí, o que a gente percebe? Que todo o impacto emocional que uma mulher grávida sofre durante a gestação vai influenciar também nesse bebê. Mesmo que esse bebê ainda seja um embrião, ainda não tenha um corpo formado, ele já sofre o impacto emocional que essa mãe está vivendo. Então, se a relação conjugal ela não é boa durante a gestação, né, se acontecem problemas, essa mãe está ansiosa, essa mãe está nervosa, essa mãe está depressiva. Tudo isso vai a criança também perceber, tanto de modo fisiológico como também de modo transcendente. A gente não pode descartar o olhar, dona Lili, de que esse bebê ele já é uma vida desde a concepção. Então ali já existe um ser humano, já existe uma alma dentro daquele zigoto, né? Que algumas pessoas querem falar assim, né? Zigoto, né? Já existe uma vida ali dentro. E essa vida, ela é atemporal. A nossa alma, ela é atemporal. Então, por essa vida estar ali, essa vida já se posiciona diante dos acontecimentos que a mãe está vivendo. Então, a gente precisa manter um ambiente familiar saudável para que essa mãe gestante possa, já desde então, ir desenvolvendo ali um laço afetivo, né, um vínculo afetivo com essa criança no ventre materno. E esse pai também, que embora não esteja gestando fisiologicamente, mas está gestando emocionalmente aquela criança, que esse pai também possa gerar esse vínculo com essa criança. E aí a gente sabe que hoje, né, quando uma mulher engravida, muito dificilmente há um planejamento familiar para aquilo. Então, é como se fosse assim, uma grande surpresa, né? E não é. Dentro de um casamento é o que se espera. O que se espera no casamento é que as crianças venham, né?
Então, na verdade, quando vem essa novidade da criança, na verdade, os pais se sentem assustados, acuados. Meu Deus, uma criança, o que é que eu vou fazer, né? E, na verdade, é o que se espera, porque o casamento existe para isso. Né? Deus, assim, ele viu, né, do ponto de vista espiritual, é tão importante o desenvolvimento de uma criança dentro de um seio familiar, que ele mesmo quis ter uma família enquanto criança. Né? Então ele sabe, né? A gente sabe, né, doutora, que o desenvolvimento psíquico da criança, né, de um ser humano, ele vai partir da minha relação com os meus pais, da minha relação com Deus, da minha relação comigo mesmo. Então esse tripé forma o desenvolvimento psíquico do ser humano. E aí, se eu tenho um pai e uma mãe disfuncional, muito provavelmente, na minha fase da adolescência, eu vou sofrer os impactos e as consequências desse lar disfuncional. Se nesse lar disfuncional eu também não tive uma boa apresentação da figura de Deus, né, porque existem pessoas que apresentam Deus para as crianças de forma errada, de forma distorcida, isso vai gerar impacto para mim também na minha vida da adolescência adulta. E se eu não tenho uma boa relação comigo mesmo, se não foi me ensinado a ter um olhar ordenado para mim mesmo, eu também vou sofrer consequências disso no futuro. Então, assim, hoje, por exemplo, se fala muito das emoções, né? Vamos olhar para as emoções, né? Só que as emoções, ela não pode reger a vida das pessoas. E hoje as pessoas estão regendo as suas vidas pelas emoções, para aquilo que sente. Já começa errando, assim, a construção do casal já desde o namoro. Sim. Então, o namoro, ele é baseado só realmente no prazer e nessas emoções. Então, esse vínculo, então o susto às vezes começa que a criança vem antes do casamento, porque as pessoas não associam o sexo a ter filhos. Então, a gente já começa a errar na construção desse casal a partir daí. Isso. Então, isso vai levar para dentro do casamento, onde eles querem voltar a levar para viagens, prazeres. Então, quando vem um filho que vem a dificuldade, a razão ali já se foi há muito tempo. Então, começa a confusão em muitos fatores nessa construção. E aí eu vou também além, no sentido de alguns casais, né, até que tem essa vida normal, né, casou às vezes para gerar filhos, quando não vem. Também, né? Eu vivi isso, né, Lili? Né? Foram 12 anos sem conseguir engravidar. Né? Eu vivi essa miséria, né, de estar casada, de casar sabendo para que servia o casamento, já desde o começo, desejar uma casa cheia de crianças e passar 12 anos sem conseguir engravidar. Detalhe, sem ter diagnóstico nenhum. É que Deus sabe o que é que fortalece um casal. Isso. Parece que um casal que, assim, não quer ter filhos, vai tendo, assim, que foi no meu caso. E o casal que se prepara para isso não tem filho nenhum, porque acho que é isso que fortalece o casal. A dificuldade. É a dificuldade. E assim, eu vou um pouco mais além, né? Hoje, já grávida do quarto, né? Eu já tenho, essa aqui já é a minha 7ª gestação, né? Depois que o milagre aconteceu, já foram vários aqui, né? Eu já devolvi, do milagre, né? Deus eu já devolvi, né? 3, né? Já estão lá no reino lá do céu, intercedendo, né? Por nós aqui. Tem 3 em casa, com o marido agora, e um aqui no ventre, né? Que eu ainda não sei se é menino ou menina. Mas o fato é que, após 12 anos, né? Tendo feito vários tipos de tratamento para engravidar e sem conseguir engravidar, eu entendi perfeitamente que Deus, ele faz o controle de natalidade e que eu não devo temer. Eu não devo temer. Ele faz o controle de natalidade. Uma vida para Deus é muito importante, então ele só vai mandar no momento certo, né? Ele só vai mandar no momento certo quando aquela criança vem com uma missão, vem com um objetivo, né? Todos nós somos um verbo, né? Todos nós somos uma missão, somos uma ação aqui na Terra, né? O verbo de Jesus era qual? Amar. Né? Então, cada um de nós aqui também viemos com um verbo. Então, muito claramente, esses 12 anos que eu vivi de deserto com meu marido, nos ensinou que Deus faz o controle de natalidade e que nós não devemos temer a vinda dos filhos, né? Seja esse filho saudável, seja esse filho com limitação, seja um filho que não é o sexo esperado, né? Mesmo sem saber se essas crianças vão dar problema ou não na adolescência, né? Se vão ser adultos que vão escolher pelo bem ou não.
né? Deus, ele nos mostra que a gente não deve temer abraçar essas vidas, porque existir para Deus é algo muito importante. Se a gente pensar que Deus criou Lúcifer, e ele poderia não ter criado, né? A gente vai entender como existir é importante para Deus. Como é fundamental para Deus um ser existir, seja ele angelical ou não, né? Então essa existência, né, no mundo, essa passagem que nós assim, estamos aqui agora, né? Ela tem uma importância que a gente nem tem noção. A gente só vai ter noção da importância do que a gente está vivendo aqui quando a gente passar para o outro lado, né? Porque é um mundo que se abre, né? Mas voltando aqui para a conjugalidade, né? Na época do namoro, que é quando é para a pessoa ter conversas difíceis, ela tá fazendo sexo, né? E aí quando chega no casamento, que é para ter sexo, vão ter conversas difíceis, né? É exatamente isso. Por isso, olha, cria uma confusão. Cria uma confusão. É exatamente isso. Eu vou dar aqui dados de realidade, só para vocês terem noção da confusão que tá, né? O primeiro motivo que mais gera divórcios são problemas financeiros. Problemas financeiros é o primeiro motivo que mais gera divórcios. E eu vou dizer por quê. Muitas vezes não é a falta do dinheiro, é a má administração dele. São as pequenas infidelidades que a mulher ou o homem fazem com o dinheiro que deveria ser da família. É aqueles memes, né? Ah, vou esconder a sacola do marido. Exatamente, esconder né? O pessoal leva como Virou brincadeira. piada, Virou mas piada. é muito sério, né? É o primeiro motivo. O segundo motivo que mais gera separação é o adultério. Né? A gente tem uma grande epidemia de adultério hoje, né, no nosso país, né? A gente tem uma hipersexualização da nossa sociedade. E o povo também acha que é só físico, né? Mas começa numa conversinha, nessas imagens do Instagram. Começa numa curtida. Na pornografia. É isso. Começa na curtida, né? Então, a gente tem uma hipersexualização, uma normalização da pornografia. E aí a gente tem uma grande epidemia de adultério. Mas entendo, o adultério ele não está em primeiro lugar nos motivos de divórcio, ele está em segundo. Por quê? Porque mesmo com o adultério, os casais ainda tentam muito lutar contra, né, a infidelidade e conseguem restaurar. Esses são os casos que mais chegam no consultório, né? E o terceiro caso, meu povo, que mais causa divórcio, é a falta da intimidade conjugal. Então, os casais não estão mais fazendo sexo. Quer dizer, se fez no namoro, depois que casa deixou de fazer. Por quê? Porque a busca pelo outro era uma busca pelo prazer, não era uma busca pela unidade. Porque essa unidade que o sexo traz, para que ela seja realmente una, você precisa estar dentro de um estado de graça, que é o casamento que traz isso, que é o matrimônio que traz esse estado de graça, para que seja uma só carne. O povo até confunde a castidade, porque o povo não entende o que é a castidade no matrimônio, isso, né? Pensa que é o celibato. O celibato é a ausência, né, de sexo, né? E a castidade é a vivência do amor como algo maior. Então, dentro de um casamento, quando eu digo isso, muitas mulheres se assustam. Dentro de um relacionamento conjugal, se um dos dois se nega sexualmente, eles estão pecando contra a castidade, é pecado mortal. Negar sexo sem motivo justo. E muitas mulheres se assustam com isso. Lembrando, ela tá falando de casais que são assim... Casados na igreja. Na igreja, que é o quê? Agora casais que estão se convertendo, não são casais na igreja, que estão aí em abstinência para realmente concluir seu casamento, porque descobriu um amor muito maior, que o casamento tem que ser a três, né? É e a a três, três. O terceiro é Cristo, viu, gente? Cristo, não é a outra, não. Nem a outra, nem o outro. E porque nem a a mulher trai, né? Aí, doutora, pegando esse contexto, né? que a senhora Estatístico. falou, o financeiro, o adultério e a intimidade do casal, né? Uhum. O que isso vai influenciar nos filhos? Se todos eles influenciam de uma forma diferente, ou se os três influenciam da mesma forma, o que eu quero dizer assim, o financeiro influencia nisso nos filhos, o adultério nisso, ou os três juntos influenciam de uma forma só essa educação, o que os filhos sentem, né? Uhum. Voltando um pouco também para o nosso tema, né? O que isso impacta neles? Pronto, então assim, se a gente for ver, todos os problemas conjugais ele tem uma só raiz, que é o egoísmo. Né? Então assim, essa criança que está em desenvolvimento, ela está criando uma referência, uma referência de homem e uma referência de mulher. A maneira como eu me relaciono com meu pai, eu vou me relacionar depois com as figuras masculinas que eu me encontrar.
A maneira como eu me relaciono com a minha mãe é a maneira como eu também vou me relacionar com outras mulheres no mundo. Quando eu entrar, por exemplo, na adolescência, né? Que a adolescência é um momento de abertura para o mundo, né? Então, quando eu crio essa referência, assim eu vou projetar isso nas minhas outras relações. Então, se eu tenho um pai egoísta que pega o dinheiro e gasta só consigo, né, não pensa na família, né? Ou um pai, por exemplo, né, que trai a mãe, e aí eu vejo a minha mãe chorando, eu vejo a minha mãe sozinha durante as noites, as madrugadas, né? Eu vejo meu pai chegando bêbado em casa, né? Tudo isso vai se tornando vai contribuindo para a formação do meu caráter. Eu vou criando julgamentos a respeito da figura masculina e a respeito do relacionamento conjugal. Então, eu enquanto criança, desde o útero materno, eu posso pensar, nossa, os homens não sabem amar. Os homens abandonam. Né? Ter filho separa, porque eu cheguei e meus pais vivem tristes, vivem brigando. Então, eu posso concluir diversos julgamentos, né, a respeito do fato em si, de mim próprio e dos pares que estão envolvidos no fato. E essas distorções, elas vão sendo armazenadas a nível de inconsciente, tá? O nosso inconsciente, ele rege a nossa vida. Até a gente decidir ter uma vida intencional, o nosso inconsciente vai reger as nossas ações. E ele vai reger de que forma? Estou aqui eu no meu casamento, já com todas essas distorções guardadas, e aí eu me deparo com uma situação que meu marido chegou em casa fora do horário. Imediatamente eu posso pensar, meu marido estava me traindo, mas eu não tenho evidências nenhuma que prove isso. A realidade não me entrega isso, mas eu posso pensar isso. E esse pensamento veio da onde? Meu Deus, mas por que eu estou pensando isso? Só porque ele chegou tarde em casa, ele vai estar me traindo? Não, ninguém para questionar esse primeiro pensamento, entendeu? A mulher, ela registra isso e ela guarda. E esse homem chega, né, do trabalho fora da hora e ela, ao acolher, né, que seria o natural, a mulher acolher, né, vamos jantar e seguir a vida normal, não, ela se fecha. Ela se fecha, ela já está no quarto deitada. E aí aquele marido já chegou cansado, muitas vezes pegou engarrafamento, ônibus lotado, ficou preso em algum tipo assim de reunião, o telefone descarregou. Acontecem, né, situações do tipo, né? Ele não sabe se a mulher está deitada porque está de TPM, porque tem algum compromisso cedo no outro dia, porque ficou cansada da rotina mesmo do dia, né? Ele não sabe. Então ele vai naturalmente tomar o banho dele, comer alguma coisa, deitar também, dormir. O que vai alimentar nessa mulher o pensamento da traição? Ele chegou frio, ele não me acordou, ele não me chamou, ele estava realmente me traindo. Então, alimenta uma distorção, né? Entenda, a realidade não entregou esse dado para ela, mas o inconsciente dela entregou. Porque no inconsciente dela está guardado, às vezes, que o pai dela chegou em casa fora de hora. Mas também, já desde a escolha também do parceiro, sim, influencia muito, porque a menina, às vezes, vê realmente um pai que, enfim, briga com a mãe, bate, tem violência, e ela coloca na cabeça, eu não vou procurar um relacionamento igual ao do meu pai e da minha mãe, não vou, ela botou isso na cabeça. E o subconsciente, ele faz você escolher exatamente igualzinho que foi o seu pai. É como se escondesse, mostrasse... Às vezes, assim, é um homem mais forte que dá segurança, mas depois de um tempo, quando o relacionamento está muito difícil, ela vê exatamente que escolheu o mesmo parceiro que a mãe, que ela tinha dito que não iria escolher. Porque é como se o cérebro mostrasse uma zona de conforto. Então, você reconhece aquele homem ali no seu subconsciente, e ali lhe dá segurança. Você acha que está achando alguém totalmente diferente porque lhe deu segurança. Mas não, seu subconsciente está confortável em saber que é algo já que conhecido. Vai dar continuidade à relação que eu tenho com meu pai, né? Existe uma explicação, uma outra explicação para isso, né? O meu irmão, ele corre de moto, né? Ele tem aquelas motonas, né? Zoadenta. E aí ele uma vez estava falando para mim que para ele não derrapar na curva, ele tem que olhar para a curva. Quando ele está fazendo a curva, ele tem que acompanhar a curva, ele tem que olhar para o ponto final. Se ele olhar para o ponto final, ele faz a curva perfeita. Se ele for acompanhando o olho na curva, a moto derrapa. Então, quando eu nego, eu ainda estou olhando.
Exatamente. Quando eu nego, eu ainda estou olhando. Se eu digo assim, eu não quero ter um marido como meu pai, eu continuo olhando para o meu pai. Enquanto eu estiver olhando, eu vou bater lá para onde eu estou olhando. É a referência que eu estou seguindo. Então eu não posso negar o meu pai. É interessante isso. Porque esse pai também teve coisas boas. Então eu tenho que olhar para o meu pai, para um dado da realidade. Eu tenho que olhar para a realidade e dizer, peraí, o que é que meu pai entregou? Ele entregou adultério, ele entregou o alcoolismo para a família, a violência, mas ele também entregou a provisão, a segurança. Então eu tenho pequenos registros do meu pai brincando comigo, do meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Então aqui eu já escolhi o que é bom. Então eu posso até continuar olhando para a referência, mas agora eu estou olhando para a referência boa do meu pai. Eu estou salvando o pai do meu inconsciente. E isso deve acontecer em terapia. Porque é muito difícil você conseguir salvar um pai que foi violento, que foi abusador, sozinha. É muito difícil. Porque dentro daquele pai violento, daquele pai abusador, existe o pai ideal. E a gente tem que achar esse pai ideal dentro do inconsciente dessa pessoa, porque senão ela vai continuar com o dedo podre. Sabe o que é dedo podre, né? Aquela pessoa que só escolhe, né, aquele cara que vai dar errado, né? Tô cansada, Janaína, de ter relacionamento com pessoas que dão errado, né? Por quê? Porque tem o dedo podre. Então, essa criança que cria uma referência de homem com o pai, ela vai buscar desenvolver essa mesma relação que ela teve com o pai com o marido dela. Então, o inconsciente dela vai assessorar ela na escolha. É triste, mas é verdade. E em relação à mãe com a filha, ou então o pai com o filho, o homem, né? Para essa construção. Exatamente. Porque a gente tá falando muito da menina, como é que... Com o pai, né? E a mesma coisa do filho com a mãe. Sim. Né? É tão difícil que às vezes quando essa mãe, ela não tem um certo nível de maturidade, de entender que tem a hora do menino sair da barra da saia dela, quando ela não faz esse corte, né? De deixar esse menino ir, esse menino casa e leva a mãe junto. E aí o casamento é uma tragédia. E na cabeça desse homem, ele está sendo um homem bom. Na cabeça dessa mãe, ela está feliz, porque está tendo a atenção do filho, né? E para os filhos, tá vendo uma visão totalmente distorcida do que é uma família. Exatamente. Então, tudo isso vai gerando, né, na cabeça das crianças uma confusão, uma distorção da realidade, uma distorção do ambiente familiar, uma distorção do que é uma família. Entende? Então a gente tem hoje uma sociedade adoecida, né? Porque as próprias famílias, os próprios casais não estão sabendo dialogar, não estão sabendo se alinhar. Então muitas vezes problemas conjugais, eu digo assim, mas você já alinhou isso com seu marido? Essa expectativa já foi alinhada? Não. Então como que você está esperando que o seu marido te atenda numa coisa se você não conseguiu dizer isso para ele ainda? Mas às vezes o diálogo é muito difícil dentro do lar também. Às vezes, muito truncado. Às vezes nem a mulher nem o homem querem ouvir determinadas coisas, inverte a situação, cria uma confusão e acaba dando briga, né? Então, isso, porque a gente volta para aquele primeiro ponto, o egoísmo. Eu quero estar certa. Eu quero estar certa, eu quero ter razão. Entende? Então não é a minha ideia com a tua ideia para resolver esse problema. Não, é a minha ideia. A tua ideia não serve. É o meu ponto de vista. Eu que estou certa. Entende? Então eu vou invalidando o outro. Somente a mulher em relação ao homem, infelizmente, né? A gente precisa falar do feminismo. Não sei se o seu podcast vai cair, né? Começa a falar de ideologias aqui. Mas a gente precisa falar que o feminismo, ele acabou com o imaginário da mulher. Ele acabou com o imaginário da mulher. Ele distorceu muito. O feminismo é o que acaba mesmo. Acabou. Então, eu conheço algumas mulheres, né, que estão aí na faixa dos 30, 35, 36 anos e estão procurando um homem provedor e não vão achar. Não vão achar. Dona Lili gosta. Entende? Não vão achar. Dona Lili já fez a lista na cabeça. Já fez a lista, né, Dona Lili? Né? Então, assim, é um pessoal que já está virando o relógio biológico para os 40, né? Já está no prazo de ter família e não consegue constituir família. Por quê? Porque estão atrás de um homem provedor. Porque caiu a ficha. Cara, se eu for competir com um homem no mercado de trabalho, eu não vou poder ser mãe nunca. 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 As crianças precisam ser protegidas. E quem protege as crianças nessa fase da infância é a mãe. Pode ser a melhor creche do mundo, pode ser...
a melhor pessoa do mundo, sabe? É a mãe. Eu conversando com a mãe esses dias, e ela disse assim, Janaína, minha filha ia pra natação todo dia com a babá. E aí um dia eu resolvi ir pra natação e deixar ela lá na natação. Quando eu cheguei lá, eu observei que o ambiente era insalubre pra minha filha. A babá não tinha percebido isso. Então tem coisas que é a mãe. É a mãe. Entendeu? A mãe que tem esse olhar. A babá que a senhora contou pra gente. Eu fiquei observando, né, lá no prédio onde minha filha mora. Tem uma babá que ela toma um filho, são um casal que resolveu ter só um filho. E eu nunca tinha visto os pais. Quando foi um dia, os pais chegaram com 2 animais, né, 2 pets. Tinham ido correr, né? E aí, quando voltaram, correr na praia. Aí a menina assim, caminhando, passeando no condomínio com a babá. E aí ela disse, papai, mamãe. Aí eles vieram. O pai se voltou para a menina que estava brincando com ela. Oh, que menina, você é amiguinha, não sei o quê. E aí a mãe olhou para a filha e disse assim, oi minha filha, tá tudo bem? Ela disse assim, tá. A mamãe não pode ficar com você, a mamãe tem que subir, porque ela já passeou com os pets e agora precisa alimentar os pets, precisa dar águazinha aos pets e você fica aí. Aí ela disse, mas eu queria ficar com a senhora. Aí ela disse, mas a mamãe agora não tem tempo, ela vai cuidar do pet. Então assim, os dois subiram e a menina continuou só. Né? Então assim, eu fiquei em estado de choque, né? E minha filha disse, cara de paisagem. Cara de paisagem. Eu nunca descobri com essa cara. Tem que treinar na frente do espelho. Cara de paisagem desse jeito. Paisagem eu tô vendo, gente. Eu fico falando na minha frente pra poder... não é uma paisagem muito bonita. Isso aí, eu parei pra observar, né? Meu Deus, essa criança sente falta dos pais. Né? E aí, cadê? E é mais fácil ter cachorro, porque o cachorro não exige. E foi pra praia e deixou a criança no condomínio. É aquela distorção que as pessoas têm hoje em dia do tempo de qualidade e quantidade. Porque as pessoas acham que, assim, eles estarem ali presentes, aquele vínculo exagerado do casal, é esquecer que tem família, né? Então tem que dar qualidade para todos da família, cada um tem que se pôr no seu papel. Eu vi um dia desse uma aula do Padre Paulo Ricardo, que achei fantástico, onde as pessoas estão tirando o seu papel dentro do que ela se presta a fazer. Por exemplo, ele disse que o padre não pode deixar de ser padre nem quando vai ao banheiro ou quando está em casa. É como se ele chegasse em casa e tirasse batendo. Deixei de ser padre agora. Não pode. É um papel que foi dado a missão com ele. As pessoas estão levando o seu papel como um peso. Então esse casal talvez leve a maternidade como algo assim. Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Estou quase lançando. Muitas vezes o marido e a mulher se casam projetando expectativas um no outro. E a realidade às vezes é outra, porque a realidade ela não tem obrigação nenhuma de confirmar as suas expectativas. Então você vai criar um homem na sua cabeça, né? E você vai casar com ele. E na vida real, esse homem deixa a toalha molhada em cima da cama. Esse homem esquece de pagar a conta de água. Esse homem não abre a porta do carro para você. E aí você vai se frustrando, gente, não pense que isso é a realidade só da sua casa, sabe? Não, o homem porque eles são esquecidos naturalmente. O seu ruim tá atrás das câmeras. Porque quem foi que criou este homem? Chama a responsabilidade, a senhora falou aí, né? Essa mulher também tem uma responsabilidade ao escolher esse marido que trai. Né? Então, no consultório eu vou trabalhar, olha, você não é culpada pela traição do seu marido, mas existe uma autorresponsabilidade que precisa ser trabalhada. Existe uma circunstância individual em você que se a gente não tratar, você vai continuar escolhendo homens que dão errado. Por isso o dedo podre, ela não se trabalha para poder escolher corretamente. Então se trabalha essa autorresponsabilidade. Então, para a criança, o que é fundamental? Um amor perfeito, igual o de José e Maria, seria perfeito, né? Mas a gente sabe que, humanamente falando, né, isso é impossível. Então, o casal, ele vai ter os seus desgastes próprios do dia a dia, eles vão ter, né, as suas discrepâncias de opiniões, eles vão ter divergências, eles vão ter problemas circunstanciais, né, filho doente, um desemprego.
Vai existir isso. E é isso que fortalece, né, o que é importante para a criança quando ela está dentro de um lar funcional? Ela vê essa dinâmica. A dinâmica do perdão, a dinâmica do apoio, a dinâmica do acolhimento. É da dinâmica de reconstruir, não descartar. Exatamente, doutora. É esse o ponto. Entende? O ponto é esse. O ponto não é... tipo assim, na Janaína, a gente não... eu evito brigar com meu marido na frente dos meus filhos. Palminhas pra você. Beleza. Mas depois fica a cara emburrada, a resposta seca, a indiferença. Aquele silêncio que é horrível. E a criança, meu povo, ela é uma esponja. Ela percebe toda essa dinâmica. Por quê? Porque ela tá construindo o psiquismo dela. Então ela tá direto olhando pros pais. Mesmo quando ela não está no mesmo ambiente dos pais, ela está percebendo o clima que está sendo gerado na convivência. Então, ela está percebendo que existe algum problema. Eu não discuto na frente do meu marido, mas a sua filha está vendo você tratar o seu marido com indiferença. O que você acha que vai causar mais consequências ruins na vida dessa criança? Deixar de ver uma discussão ou ver dias de indiferença? Com certeza. Às vezes é até legal ela ver uma discussão, porque ela vê a discussão e vê como a discussão acaba e vê como os pais viram a página. Entende isso? Como é que a coisa se desenrola na vida. Então quer dizer que a gente pode até discordar, a gente pode até levar o tom de voz, mas eu não posso desrespeitar o outro, porque eu não vejo meus pais se desrespeitando. E aí no final eles estão ali lavando a louça da janta juntos. É porque fica uma incógnita para as crianças, aquele silêncio. Isso, eu não sei. Se foi eu. A criança é egocêntrica, não é não, doutora? Exatamente. Ela vai pensar que aquela indiferença, aquele clima ruim foi alguma coisa que ela fez. Primeira infância muito forte. Muito egocêntrico. Tanto é que quando um casal se separa, tem muitas crianças que voltam e falam assim, é porque eu sou feia, porque elas não entendem direito as emoções, então isso. Entre o feio e o bonito elas classificam nesse sentido, né? Elas não entendem o que estão sentindo. Não, aquele sentimento muito ruim. Eu fiz, não, meu pai me deixou, saiu de casa porque eu sou feia, porque eu não presto. E não tem nada a ver com a criança. Tem a ver com o egoísmo dos pais. A gente já falou, doutora, aqui das dificuldades do homem, da mulher, do casal, dessa construção do matrimônio, né? Falamos também do namoro, né? Que é uma coisa assim, que poderia ser de uma forma diferente, que aí já há aquela troca, né? De experiências antes e o depois passa a vir antes e o antes e o depois, enfim. E aí vem... Come o prato principal antes da sobremesa. Isso depois eu falo demais. E aí eu tenho mil perguntas, veja aqui, né? Doutora Janaína, e não tirar as dúvidas, muita coisa para falar. Mas aí, pegando toda tudo que a gente conversou até agora, né? Dessa dificuldade, desse egoísmo que há dentro do matrimônio, o que dificulta esse relacionamento e de uma forma diretamente, né? Vai causar algum dano, né? Na formação da criança, né? O que depois vamos escolher na adolescência e futuramente nos relacionamentos futuros. E como seria um matrimônio, assim, a seu ver, um matrimônio saudável? Qual seria o posicionamento do pai? Como seriam as características do homem e da mulher para que possa ter um matrimônio que possa dar frutos concretos de pessoas, de adolescentes, né, que passa por essa primeira infância, que vai para a adolescência e de futuros casais? Então, a gente vai falar daquilo do que é possível, né? Porque a gente tem um ideal, uma referência no nosso imaginário de homem e de mulher que muitas vezes é hollywoodiano demais, né? A gente está muito ligado no nosso imaginário a coisas que a gente viu nas novelas, né? Que construiu o nosso imaginário, né? As pessoas estão fantasiando até aqueles perfis do Instagram, até católico, gente. Isso. Até a visão católica, aquela família ideal, perfeita, com muitos filhos ordenados, naquela casinha linda, maravilhosa. Enfim. Isso, então assim, essa construção do imaginário, e aqui eu vou falar particularmente no Brasil, né? A gente tem aí 60, 70 anos de novelas, né? Que, de uma certa forma, construíram o nosso imaginário a respeito de relacionamento. E isso destrói as possibilidades da realidade, né? O que é que a realidade pede de um homem e de uma mulher? São Tomás de Aquino, ele vai falar que um casamento saudável, que uma relação saudável, que um ser humano saudável, é aquele que tem a construção das virtudes.
né? A construção das virtudes, né? Das 4 principais Eu já virtudes. Tô anotando aqui. Anote, né? A prudência, Eu vou a ver o podcast pra poder a prudência, a temperança, a fortaleza, né, a justiça. Então, como ser humano, se você percorre, né, esse caminho da construção das virtudes em vista do amor, porque não pode ser a construção das virtudes pelas virtudes, né? Precisa ser a construção das virtudes em vista de algo maior. Então, eu desejo ser uma pessoa virtuosa para que eu possa amar melhor, para que eu possa entregar melhor, né, algo, para que eu possa servir melhor ao outro, né? Então, tem aquele trabalho que deve ser feito individualmente com cada ser humano, tá? Que é a busca pela virtude. Mas, na dinâmica familiar, na dinâmica conjugal, o que é que se espera do homem? Pedagogicamente falando, eu sou muito didática, eu elaborei 3 P's para o homem e 3 I's para as mulheres, né? Para poder memorizar. Memorize isso. E anota. Anote para você memorizar. Salva essa parte do podcast. Porque isso aqui vai virar recorte, vai para publicação depois no Instagram, né? Para você salvar. Por quê? Porque se você foca nisso, que eu vou falar agora, você vai ter um relacionamento bom. Vai ser gostoso estar casado. Vai ser gostoso enfrentar problemas juntos. Você vai ter um parceiro, você vai ter uma parceira do seu lado. Então, as circunstâncias, elas podem acontecer de diversas formas e você não vai temê-las, porque você tem do seu lado um parceiro de verdade, né? Então, o homem, ele precisa corresponder diretamente a 3 P's, né? O P do prover, o P do proteger e o P do procriar. O que é o prover? É o prover o alimento material, mas também prover o alimento espiritual. Então, esse homem, ele precisa tanto trabalhar para trazer o arroz e o feijão para casa, como ele também precisa pedir para as crianças se arrumarem para ir à missa. Ele precisa dizer, vamos sentar aqui na sala agora para rezar o terço. Né? Esse homem, ele é o cabeça, ele é o pastor daquela casa. Então, ele tem que também prover o alimento espiritual. Hoje é dia da gente se confessar, arrumar as crianças que nós vamos agora no padre se confessar. Então, o prover espiritual, né? A gente esquece dessa parte material também, que eu vou ressaltar bastante aqui. O proteger é o proteger fisicamente, ele tem que estar apto a proteger a sua família fisicamente. Então, você que é um pai sobrepeso, se preocupe com isso, porque você tem que estar apto a carregar muitas vezes a sua mulher no colo, a colocar um filho já de 10, 11 anos no colo. Então, se você tem problema de coluna, se você se descuida com a sua saúde, comece a se preocupar com isso, porque você precisa estar apto a proteger fisicamente sua família. E proteger emocionalmente. E aqui, quando eu vou falar do proteger emocionalmente, eu vou aqui, dizer aqui uma história da época da minha avó, né? Minha avó, ela me contou que teve um ano que o meu avô perdeu a safra. Né? E a minha avó, ela teve, com meu avô, 11 filhos, criou 15, né? 15 crianças, né? Dentro de casa. E eles tinham uma vida muito confortável. E ele perdeu essa safra e ela nunca ficou sabendo que ele perdeu essa safra. No ano seguinte, o morador comentou com ela, né, que no ano passado a gente perdeu a safra e tudo. E ela foi perguntar para o meu avô por que ele tinha perdido a safra e não tinha comentado nada com ela para ela poder se organizar, né, para economizar. Né? E aí ele falou que não iria preocupá-la, porque ela já tinha 15 crianças para dar conta. Muito linda. Né? Então ele protegeu essa mulher emocionalmente. De fato, ela já era uma mulher que vivia de forma confortável, mas ela não exacerbava nas coisas materiais. Ele já entendia isso. Né? Ele já entendia que ela já tinha algumas práticas econômicas na casa e que se ela fosse economizar mais do que o que ela já fazia, ia deixar a desejar, né, na construção familiar. Então, não ia adiantar nada ele comentar com ela isso. Ela não ia poder fazer absolutamente nada para ajudá-lo, porque ela já tinha 15 pessoas dentro de casa para dar conta. Então, ele não levou o problema para ela. E ele, já sabendo, né, que tinha 15 filhos para cuidar, ele também era um homem prudente. Então, ele tinha uma reserva, que foi possível aquele ano ele sustentar a família,
sem precisar de maiores sacrifícios. Então, esse homem prudente, né, protegeu a família, protegeu a esposa de um problema emocional. Imagina se você coloca uma carga dessa em cima de uma mulher que já tem 15 filhos para cuidar, ela não vai cuidar direito desses 15 filhos. Ela vai em algum momento deixar a desejar, porque ela vai ficar preocupada. E uma preocupação onde ela não vai poder fazer muita coisa, né? Então, o papel do homem é proteger emocionalmente essa mulher. Hoje, o que é que acontece hoje, né? O homem tem uma desavença no trabalho e ele já chega em casa de cara feia, ele já é grosseiro, ele já chuta a porta, porque teve uma contrariedade no trabalho. A mulher não pode chorar, que ele critica. Que ele critica. Então, quer dizer, esse homem ele não está protegendo emocionalmente a família. Ele está colocando uma carga, né, desnecessária nos ombros da mulher. E o procriar, né? O procriar quer dizer que esse homem ele tem que estar aberto à vida, né, a gente tem que frisar que esse homem participa da educação desses filhos, ele não é uma vice-mãe, ele é o pai, ele tem o papel dele dentro da educação, né, desses filhos, e que ele tem que manter a vida afetiva da casa, né? Então ele tem que falar, né, a linguagem de amor dessa mulher, né? A maneira como esse homem vai tratar afetivamente a esposa é o que vai ficar de referência para os filhos. Ah, então é assim que se trata a mulher. É assim que se conversa com a mulher. Então ele precisa ser esse ponto afetivo dentro de casa, né? E aí, quando eu falo afetivo, não é um homem ligado às emoções. Não é um homem ligado às emoções, mas é um homem que está conectado com a esposa nos detalhes, né? Nos detalhes, né? Então, por exemplo, um pai presente na educação dos filhos vai perceber quando a filha já está ali entrando na puberdade, né? Ele já vai se preocupar um pouco mais, né, em proteger aquela menina, né? Então é um pai que está atento, que está conectado ao detalhe junto com a mãe, né? Então, para o homem nós temos os 3 P's. E para as mulheres nós temos os 3 I's, né? A mulher ela precisa ser interessante, ela precisa ser interessada e ela precisa ser intencional, né? O que é ser interessante? É uma mulher que está sorridente, é uma mulher que está bonita, é uma mulher que sabe conversar. Que a conversa dela não é só sobre boleto, não é só sobre o problema que os filhos deram durante o dia, ou os reparos que precisam ser feitos na casa, ou coisas que precisam ser compradas, né? Normalmente uma mulher que não é interessante, ela gira, né, num relacionamento conjugal em torno dessas 4 murmurações, né? São os 4 principais temas de murmuração da mulher. Janaína, é proibido a mulher dizer para o marido que está precisando de um reparo na casa? Não, mas isso tem o seu lugar de acontecer. Isso não é o trivial do relacionamento do casal. Essa mulher, ela precisa, por exemplo, entender quais são os objetivos desse marido, quais são os sonhos desse marido. Ela precisa também ter o seu desenvolvimento pessoal, para ela também dizer quais são os sonhos dela, quais são as perspectivas dela, para que haja uma troca, para que os dois estejam alinhados, um ajudando o outro a se aproximar mais dos objetivos. Ter planos em comum blinda o casamento contra o divórcio. Blinda. Você pode trabalhar o perdão, o amor conjugal, mas se você não trabalhar os sonhos em comum, esse casamento não é blindado. É a relação de amizade que São Tomás de Aquino fala também, né? Exatamente. Então, o casal que tem plano de vida juntos, ele passa pelos problemas com muito mais união do que o casal que não tem plano de vida junto. É um casal que não é amigo, nem é casal. Nem é casal. É sócio para pagar a conta, né? Exatamente. Então, e sócio briga. E sócio briga, viu? Então, essa mulher, ela tem que ser uma pessoa interessante, né? Ela precisa ter cultura. Então, vamos ler livros bons, vamos seguir pessoas, né, nas redes sociais, já que você tem uma rede social, vamos seguir a Pediatrando, né? Vamos seguir a Janaína Pereira Psi. Para vocês terem assuntos para conversar de boa qualidade, né? Uma coisa, né, que eu sempre pergunto, você sabe quais são os 3 principais temas que o seu marido pesquisa na internet? Elas não sabem. É porque também muitos escondem também. Isso, mas porque o casal não tem aquela relação, já perdeu, foi tudo. Já não tem conexão. Então, muitas vezes o meu marido, ele pesquisa muito sobre carro. É um tema para ele que ele gosta.
Por que é importante para mim saber que meu marido gosta desse tema? Para que eu também pesquise e saiba o que conversar com meu marido. Gente, o poder da conversa aleatória. Foi desse jeito que a amizade entre vocês surgiram lá no passado. Foi desse jeito que vocês começaram a namorar. O poder da aleatoriedade. De saber conversar sobre tudo. Então, eu sei que a vida conjugal tem seus pesos, mas isso não pode ser o palco principal. E quando você mantém um canal de conversa com seu marido, aonde nesse canal de conversa você fala de aleatoriedades todo dia, no dia que você coloca um ponto sério na mesa, você já tem um canal criado de diálogo. É diferente de você nunca conversar nada com seu marido e chegar para conversar um assunto sério. Ele vai entender que o como assunto é sério, não como uma cobrança, como diariamente. Exatamente, né? Exatamente, né? E você não vai se tornar aquela pessoa chata que só sabe murmurar, só sabe reclamar. Né? E assim, eu toco muito nesse ponto. Quando a mulher ela murmura muito, ela gera no homem uma perspectiva da seguinte forma: nada do que eu estou fazendo está servindo. Então, essa murmuração da mulher, ela desmotiva o homem na vida profissional, ela desmotiva o homem na vida sexual, ela desmotiva o homem nos 3 P's total. Ela matou esse homem por conta da murmuração. Aí ele diz assim, ele pensa assim, mas nada que eu faça é suficiente, nada que eu faço chega. Nada que eu faço tá bom. O que eu tô fazendo aqui nessa casa? Imagina 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos você ouvindo a mulher murmurar. Você começa a sonhar com a vida fora daquela casa. E aí é onde começam a acontecer os adultérios, né? Não que a culpa seja da mulher, porque a decisão de ser infiel é sempre individual. Mas a gente tem que entender que o contexto corrobora muitas vezes para que a gente tome decisões erradas, né? Isso também por parte da mulher, né? Então, a gente tem essa mulher em ser interessante, em se trabalhar, né? Eu digo sempre que o jardim precisa ter flores para que as borboletas venham. Né? Sem as flores, as borboletas não vêm, né? Então, seja uma flor para que o seu marido queira ser o beija-flor, né? E a mulher precisa ser interessada. Ela precisa se interessar pela vida do marido. Ela precisa estar atenta. Então, eu digo sempre que o celular, ele tirou a nossa capacidade de estar presente na vida do outro. Então, a gente precisa estar presente na vida do outro. E o que é estar presente na vida do outro? É se conectar com o outro. Olho no olho. É a gente estar com os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, voltados para o outro. Então você está ouvindo esse podcast, você está lavando louça, você está varrendo a casa, você está dirigindo, você não está 100% presente nesse podcast. Inclusive, por você não estar 100% presente nesse podcast, você pode até interpretar errado alguma coisa que está sendo dita aqui. Né? É bom que você volte o podcast e assiste de novo, se ficou alguma dúvida para você. Antes de você criticar o podcast, né? Você volta, assiste de novo, né? Porque quando a gente não está presente, 100% presente para o outro, nós já somos dispersos por natureza, dona Lili. Se a gente não faz um esforço de estar presente na vida do outro, a gente vai compreender muitas vezes errado o que o outro traz. E olha como isso é comum. Ah, você não me falou que ia para tal canto. Eu falei ontem. Falou não. Por que ele está dizendo que falou e você está dizendo que ele não falou? Porque você estava dispersa. Muito provavelmente você estava dispersa. Então, o ser humano, ele precisa fazer um esforço de estar presente na vida do outro, de tocar o outro. E o amor conjugal, ele experiencia os 5 sentidos o tempo inteiro. Né? A gente olha, a gente sente o sabor do outro pelo beijo, a gente sente o tato pelo abraço, né? Em tocar a mão. Então, o amor conjugal, ele tem essa experiência dos 5 sentidos. Então, a mulher, ela precisa estar com esse olhar atento. Por que, Janaína, que a mulher precisa estar com esse olhar atento? Porque é a mulher que acolhe. Isso está na essência feminina. A mulher acolhe o espermatozoide e isso gera uma vida. Né? A mulher acolhe o alimento cru e transforma aquele alimento cru em saúde, né, para aqueles que vão ser alimentados. A mulher acolhe uma casa e transforma ela num lar. Então a mulher, ela tem esse poder de transformar tudo em vida. Então quando o marido está falando de uma experiência do trabalho e você está aqui atento, olhando, ele não está esperando que você fale nada. Ele não está esperando que você dê um discurso para ele de volta. Ele está esperando só que você acolha. Só que você acolha. E nesse acolhimento que você o apoie. Então você precisa ser uma mulher interessada. De lembrar de perguntar, você me disse ontem que ia ter uma reunião hoje. Como foi essa reunião?
Muitas mulheres esquecem disso, né? E você precisa ser intencional. Por quê? Porque o amor é intencional. O amor é intencional. E por que esse amor intencional precisa estar nas mãos das mulheres? E, né, o homem tem lá a parte do prover emocional, né, do cuidar da afetividade. E a mulher tem a parte dela de ser intencional no amor. Porque a mulher cuida dos detalhes. É a mulher que arruma a cama. É a mulher que compra as coisas para casa, para decorar a casa. É a mulher que ajeita as roupas da família. É a mulher que pensa no detalhe. Se essa mulher não fizer isso de forma intencional, ela vai sempre esperar alguma coisa em troca. E aí, quando ela cria essa expectativa de alguma coisa em troca, é onde ela se frustra. É onde ela me diz assim no consultório depois, eu tô cansada. O que é esse cansaço? É físico? Não, é um cansaço emocional. De estar sempre esperando um elogio, sempre esperando uma palavra de validação, sempre esperando um reconhecimento. Então a mulher ela precisa ser intencional. Tudo que ela vai fazer na casa dela, ela precisa fazer com a intenção de amar, de fazer a minha família feliz. Outro dia desse eu fiz uma tapioca e eu postei nas redes sociais, né, gente? Ó, vou dar um exemplo para vocês o que é o amor intencional. Eu fiz a tapioca do jeito que meu marido gosta, pus à mesa, ele sentou com as crianças à tarde, lanchou aquela tapioca e ninguém disse absolutamente nada sobre a tapioca. Mas eu fiquei feliz de ver a minha família reunida comendo a tapioca. Então, isso foi a minha paga. A minha paga foi ter, através de um ato meu de generosidade, ter proporcionado um momento de alegria, de união, de unidade com a minha casa. É que tá tão distorcido que até a palavra amor é distorcida dentro do né? entendimento das pessoas. A gente teria que gravar outro podcast para explicar o que é amor. Isso. Porque amor é mais doação do que realmente você receber. Se você está esperando receber, é egoísmo. Exatamente. Eu estou fazendo para receber algo, então né, já deixou de ser amor, né? Então, a mulher ela precisa ser intencional nesses pequenos atos da casa. Se ela não for intencional, ela vai murmurar. É aí onde nasce a murmuração. Ah, eu passo o dia em casa, cuidando de menina, passo o dia fora trabalhando, não sei o que. É aí onde nasce a murmuração, porque ela não está fazendo na intenção de amar. Ela está fazendo para receber algo em troca. Então quer que o marido chegue, paparique ela, vai ficar com as crianças, enfim, é esperando sempre alguma coisa aí realmente. Então olha que lindo, doutora Karina, se as crianças tenham lá, aonde a mãe é intencional no amor, aonde a mãe acolhe, de forma interessada pela vida dos filhos, pela vida do marido. A mãe é uma mãe interessante, ela é uma mãe linda, ela é uma mãe bela, que reluz dentro de casa. Essa mãe está construindo um conceito de beleza dentro dessas crianças. Se essa criança olha para um pai, vê um pai provedor, um pai forte, um pai que se preocupa com a vida afetiva da família, com a vida emocional, um pai que leva a família para visitar Deus, para se relacionar com Deus, né? Podem haver problemas na relação conjugal desse casal? Com certeza. Mas essa criança que está mergulhada nessa relação equilibrada, ela não vai entender que aquele problema conjugal tem a ver com ela. Ela não vai entender que aquele problema conjugal é um problema sério. Por quê? Porque ela está vendo tudo isso antes. Tudo isso está contornando a família antes dos problemas. Né? Então essa criança ela está encharcada de amor dos pais, ela está mergulhada dentro de uma conjugalidade sadia. Então corre o risco dela criar uma referência negativa do homem e da mulher? Corre. Por quê? Porque nós somos livres, mas com certeza você fez a sua parte. Você deu o seu melhor para o seu marido, você deu o melhor para sua esposa, você deu o melhor para os seus filhos, você fez a sua parte. É aquela questão, né? São relacionamentos construídos de forma disruptiva. Muitos estão acordando para a realidade agora, mas a gente tem a chance de cortar esse ciclo. Então, nós precisamos ser fortes para construir uma geração mais forte. Então, assim, realmente eu construí meu casamento de forma desordenada. Ninguém tem esses pés, nem esses nem tem o I. Como é que eu procuro esse I? Como é que eu procuro esse pé? É que nem vem com isso, não. Então, assim, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, não, essa construção. Mas a gente precisa ter força
de foco, né? Pedir a graça a Deus para construir crianças mais saudáveis. Então, se você ama o seu filho, o amor, que realmente um dia a gente precisa explicar. Falar só sobre amor. Só sobre amor. Tem vários livros falando sobre. A gente olha para a cruz de Cristo, pronto, estou resumindo. Ali já tem uma aula, né? Já tem uma referência aí para vocês, mas é uma aula gigante. Então, nisso a gente consegue construir crianças mais saudáveis, que vão construir gerações mais saudáveis. Então, assim, tudo está sendo distorcido, desde a palavra, né? Que é a encarnação do verbo, a gente sabe que é o verbo, então estamos distorcendo o verbo em tudo que a gente faz, até nossas atitudes. Sim. Então, por isso que existem muitos casais egoístas, muitas crianças... Criando filhos egoístas. Alterados, modificando... Trocando dentro do lar pets, enfim, ninguém aqui é contra pets. Eu quero até assim, se vocês não entenderam a brincadeira da gente, eu vou dizer que comece a estudar, que vocês são filho de Paulo Freire também, aí já é outra aula. Então, assim, é tudo muito complicado. E o que a gente quer aqui nesse podcast é justamente construir de forma mais saudável tudo isso, né, não, dona Lili? Com certeza, né? E deixando aqui claro, né, que essa brincadeira assim do pet, né, não é que eu não sou, assim... uma pessoa que queira criar um animal, não, né? Enfim, mas respeito, admiro. Não vai maltratar, né? Que é uma coisa absurda isso. De maneira alguma, né? Nem nunca permiti que meus filhos fizessem alguma coisa, jogassem pedra, essas coisas. Eu sempre fui muito... Né? Porque eu acho que a gente deve também zelar, né? Por tudo que é de Deus, né? Tudo foi criado por Deus e tudo é belo, né? E tudo é proveitoso e tudo tem uma finalidade, né? Mas, assim, eu queria agradecer, né, a dona Janaína. Meu Deus, eu anotei aqui umas coisas, eu acho até que precisa de... Vai treinar os Zis, hein, não? Ela anotou os Zis, eu tô vendo. Meu marido vai trabalhar. Eu tô mudando algumas coisas. Mas eu gostei, eu acho que eu vou procurar botar mais um pozinho em casa, né? Ficar mais interessante. Isso, cheirosa. Acho que eu vou botar meu perfume também, né? Porque desde que casou o meu cheiro. É o meu cheiro. Às vezes também traz uma memória afetiva também, dona Lili. Mas se ele gosta, deixa. Então, assim, né? É um assunto que não tem fim, né? Se a gente ficar aqui, é uma coisa que não tem fim. É uma coisa assim, o seu Rui tá ali atrás, eu acho também que... Ele anotou os peixes, que eu tô sabendo. Os peixes e a gente os is, né? E muito interessante esse. Eu acho que vale a pena, assim, vocês assistirem, né? E qualquer coisa, deixa lá perguntas, né? A doutora Karine, a doutora Janaína, elas estão sempre, assim, muito abertas a responder, a tirar dúvidas. E agradecer, né, a senhora? E a gente, o nosso próximo podcast, ó, vai estar com ela de novo, viu? Então, vai muita coisa boa por aí. Fiquem atentos. Dona Lili, eu queria só, assim, pra gente finalizar, né, que a gente já tá caminhando aqui já pro final, para não deixar a coisa tão longa, tão extensa, né, que muitas vezes a dificuldade também, né, que a gente tem de romper com esse egoísmo, né? Tem a ver também com as nossas referências, né? Como eu falei, tudo que a gente vai fazer vai impactar nos nossos filhos e tudo também nos foi impactado quando criança, né? Então a gente precisa também ter esse olhar de que existe algo que é passado por gerações. Né, de geração em geração, né? E assim, eu queria assim, para fechar, né? Pra gente fechar assim com leveza, né? Esse quadro, né? Falar aqui de uma historinha, né? Que ilustra bem essa questão das coisas que são passadas de pai para filho, né? Uma vez, né? Uma pessoa, né? Já casada, ela gostava muito de pé de galinha. Eita, pé de galinha! Gostava demais, a pessoa gosta sempre de pé de galinha. Pronto. Gente, detesto o pé de galinha. Olha, coloca nos comentários depois se você gosta de pé de galinha. Aquela foto que a doutora Karine colocou, chega a ver aquela corrama só de ver. É uma delícia. Né? E assim, né, ele ficava muito indignado, porque toda vez que a mulher ia fazer um frango assado no forno, ela cortava os pés de galinha. E ele foi perguntar pra ela, por que você tira os pés de galinha? Eu gosto tanto de pé de galinha. Ela, não, a minha mãe me ensinou a fazer frango no forno sem os pés de galinha. Não sei por quê.
Ele ficou indignado mesmo, foi perguntar para a sogra, né? Sogra, por que você, né, tira os pés de galinha quando vai fazer frango no forno, né? E a sogra falou, né, meu filho, eu aprendi com a minha mãe assim, isso é uma receita de família, a gente faz sem o pé de galinha. E aí ele foi na avó, né? Vó, por que a senhora tira o pé de galinha? Que receita é essa? Qual o problema do pé de galinha aí no forno? Ela, meu filho, naquela época eu era muito pobre, as assadeiras do forno tudo muito pequeno, não cabia a galinha inteira. Então a gente tirava o pé de galinha para não sujar o fogão, né? Então aquela vozinha, ela tinha uma razão para cortar os pés, né? Mas as outras gerações não tinham o mesmo contexto e continuaram repetindo aquele mesmo comportamento. Então, muita coisa eu posso estar repetindo da minha mãe, que repetiu da minha avó, que repetiu da minha bisavó. Só que a minha bisavó tinha um contexto para fazer a coisa daquele jeito. E hoje eu não tenho mais o mesmo contexto. Então eu preciso romper, eu preciso descobrir que repetições são essas, que eu vou passando, que eu estou passando para os meus filhos, para que eu possa dizer, né, parou em mim. Sim. Né? A terapia traz esse poder, né? E eu digo muito assim, né, que honrar pai e mãe, eu acho assim que o maior nível de honra que você pode dar ao seu pai e à sua mãe é você poder dizer, parou em mim. Eu não passo para frente, né, os comportamentos, as atitudes distorcidas das minhas gerações passadas. Então, a melhor maneira de você honrar seus pais. Por quê? Porque um dia nós seremos cobrados pelos nossos filhos, né? Então, os nossos pais também vão ser cobrados por nós, pelas nossas ações. Então, que bom seria se na hora que eles estivessem sendo cobrados, que não houvesse a cobrança de muitas atitudes que nós paramos de repetir deles. Então, acho que a maior honra que a gente dá a pai e mãe é a gente poder dizer, parou em mim, eu não vou passar isso para frente. A gente tem muitas gerações, né, de divórcios, né, por exemplo, de mulheres que se divorciam, né, famílias inteiras, né, tanto vertical como horizontal, né, de mulheres separadas, né, e quando a gente vai olhar para a família, para a raiz do problema, a gente vê mulheres feridas desde a época que eu vou falar aqui no contexto histórico nosso, né, a seca do 15, né, muitos homens saíram de suas casas para ir procurar emprego fora do interior, muitas mulheres ficaram sozinhas com muitos filhos, então ali gerou uma marca, uma ferida do abandono, né? Famílias inteiras morreram de fome, sem aquele pai estar ali para proteger, para prover, né? E aquilo gera realmente uma marca para a geração seguinte, né? Que os homens abandonam. E para que eu não seja abandonada, eu abandono antes. Então isso vem de gerações, né? E aqui no Ceará, né, aqui no Nordeste, essa seca ela foi muito forte. Então a gente precisa olhar para o nosso contexto histórico e dizer, aquilo aconteceu em 1915, a gente está em 2025. Não tenho mais o mesmo contexto da minha tataravó. Então por que eu penso ainda hoje que eu posso ser abandonada? Entende? Então, isso às vezes também impede muito que os casais se relacionem de forma saudável. Mesmo que eles busquem as virtudes, mesmo que eles busquem uma vida de oração, né? Eles precisam ter a consciência dos comportamentos que eles estão repetindo dos pais e que eles precisam romper com isso. Então, para fechar aqui a história do pé de galinha, né? Mas só um exemplo, assim, a gente às vezes caminha e às vezes, como a senhora diz, né, a criança ela é muito, né, observadora, né? E quando meu filho foi casado, não sei nem se ele se lembra disso, mas ele chegou e disse assim, eu tive uma conversa com a minha noiva, né, com a Amanda, e ela disse assim, a gente perguntou, o que é que a gente vai levar para o nosso casamento dos nossos pais? Aí a minha nora olhou e disse assim, eu quero levar a cumplicidade, o amor que eles sentem, o fervor de estarem juntos, da alegria, de viver sempre assim, o amor, o primeiro amor, né? Aquela coisa assim de amar, de estar junto, de ser cúmplice. Aí ele disse, você, do desejo de buscar a Deus. Eles sempre estiveram, sempre que eu na minha vida foi buscando, era na igreja, era servindo a Deus, daí eu quero rápido no matrimônio. Sim. Então, assim, eu nunca pensei, né, em ouvir isso, né, do meu filho, né, e aí eu partilhei com meu esposo. E aí eu disse assim, como o nosso relacionamento, né, como o nosso matrimônio, como a nossa forma de ser, muitas vezes assim, às vezes até
com dificuldade, né? Mas isso fica no coração Que deles, lindo, né? dona Lili. Fica. Tudo que a gente faz. Exatamente. Pois vamos encerrar. Agora só, encerra, porque eu Encerra, já encerrei, encerra. a gente não terminou. Agora quem encerra é a doutora Karina. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, dividindo, né, um pouco aqui com vocês, né? Fiquei Me muito coloco à feliz. disposição aí para os próximos. A senhora já vai estar no próximo, nem fuja não, que a gente vai trazer, né? Não, pro próximo, a Lili já combinou. Então, eu quero agradecer a dona Janaína. Quero que você coloque o seu arroba aqui, porque a senhora vai ajudar a continuar Bora ajudando lá. os casais. Bora, cola em mim que é sucesso. Janaína Pereira Psi. Janaína Pereira Psi, né? Instagram. Me segue lá. Todo dia eu tô abrindo caixinha. Pode colocar suas lamúrias. E não espere que você vai escutar coisas boazinhas. Eu tô ali pra te ajudar com a verdade. E não com coisinhas bonitinhas, tá bom? Conte comigo. Aqui, Todo casamento tem jeito. aqui é uma boa psicóloga. Eu trouxe justamente porque ela é boa, gente, tá? A gente quer ajudar a família, não é destruir, não. Porque a gente sabe que a psicologia também está sendo distorcida. Sim, Tá bom? Pronto, sim, mais um sim, para mais cancelar, um. para fechar aqui. Vamos encerrar para fechar assim, de Vai vez. cair. Mas a gente sabe que tudo está sendo distorcido, infelizmente, até dentro da nossa profissão. Então, a gente traz um bom discurso, uma boa fala, para entender que é essa forma que nossos filhos vão ser construídos da melhor forma. Então, se você acha que seu relacionamento está ruim, pense assim, eu vou construir de forma mais organizada, para organizar a cabeça dessas crianças. Então, crianças, não se engane, criança da primeira infância, na primeira infância, ela absorve o meio e não o que você está explicando, não. Ela vai observar o ambiente e vai repassar para suas atitudes. Assim, a segunda infância também é chegar à fase da adolescência, que inclusive será tema do nosso próximo podcast. Então, fique aí, continue com a gente, compartilhe, curta, comente. Quero que vocês divulguem, porque isso aqui é por vocês. A gente não está aqui por mim, nem pela dona Lili, nem pela dona Janaína, a gente está pelas famílias que estão escutando pessoas de forma desordenada, destruindo mais ainda os lares. Então, eu quero que vocês fiquem com a gente, continue. Eu acho que os assuntos vão melhorar muito a vida de vocês. E a adolescência realmente é um tema que está muito em alta por aí. Então, lembrando que o nosso ambiente ainda está sendo formado e estamos aceitando patrocínio. Obrigada, dona Lili, como sempre. Obrigada, dona Janaína. Obrigada. Até a próxima.